Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do T5 Entrevista, o canal aqui da Rede Tambaú de Comunicação, para trazer personalidades importantes da política e de vários setores e também temas relevantes. Nesta semana, o nosso entrevistado é o senador da República, Efraim Filho, que também é presidente do União Brasil aqui na Paraíba, líder do partido lá no Senado, então tem muitos temas para tratar aqui com a gente. Senador, obrigado por ter vindo até o T5 Entrevista. Daniel, uma grande alegria poder estar aqui com você no T5 Entrevista, esse papo fino, né, de uma sintonia fina com quem acompanha a política da Paraíba e do Brasil. Me coloco à sua inteira disposição porque a gente está sobre todos esses temas, né, que interessam a nossa sociedade, temas do Brasil, temas da Paraíba, e fica à sua inteira disposição. Nesta semana a gente acompanhou uma agenda extensa sua na Paraíba especificamente, entre elas a gente acompanhou também o ministro do seu partido, o ministro do Turismo, presente por aqui, tratando temas extremamente importantes. Qual a avaliação o senhor faz da atuação do ministro, que veio não só acompanhar as obras desse polo turístico que está acontecendo aqui em João Pessoa, como também vindo ver de perto um gargalo que é a questão do Hotel Tambaú? A perspectiva que a Paraíba vive no turismo é muito boa. E a atuação do ministro, como é que o senhor avalia? Daniel, vamos lá. Primeiro, a vinda do ministro Celso Sabino, que é do União Brasil, foi meu colega de bancada quando eu era deputado federal, né, no último mandato. Eu e Sabino estivemos juntos como deputado federal. Então, a ascensão dele, a posição de ministro, nos deu também um canal ali muito privilegiado, né, de poder ter uma amizade e uma relação já anterior. E quando o Celso aceita nosso convite e vem à Paraíba, ele vem com a agenda cheia, porque a Paraíba é a bola da vez, né, do turismo nacional e até mesmo internacional. Foi a única localidade brasileira, né, no ranking dos 10 mais aí no site de hospedagem dos mais acessados do mundo. Então, nós vivemos esse bom momento. Ele visitou as obras do Polo Cabo Branco, né, junto ao governo do estado, e aí o primeiro parênteses nessa resposta, né, como está ali sentado com todo mundo, eu acho que é uma civilidade, é poder, na hora de ter a Paraíba, né, em discussão, o que vale é a bandeira do nosso estado e não bandeira da política. Provavelmente você vai entrar mais no tema, mas foi nesse sentido. Segundo tema, o Hotel Tambaú. Aí no outro dia ele dedicou sua agenda, né, para uma escolha nossa. Nós fizemos essa visita no Hotel Tambaú, que eu acho que eu calquei uma frase ali que acabou marcando a visita, que o Hotel Tambaú está para a Paraíba, assim como o Copacabana Palace está para o Rio. É algo que está na identidade do nosso povo, tem uma nostalgia, um saudosismo, memórias afetivas que estão ali no Hotel Tambaú. E até hoje, veja que engraçado também, comentaram, né, até hoje nas divulgações que são feitas nacionais e em festivais internacionais, ainda continua sendo cartão postal. Quando se vai divulgar num site, né, a imagem de João Pessoa com a notícia, invariavelmente aparece ali o Hotel Tambaú ainda como referência. É incrível, e me permita estender um pouco para contextualizar isso, de dizer o seguinte: quando a gente vê pessoas, até da geração do meu pai, geração anterior, né, que viveram o Hotel Tambaú, para dizer, ali passaram a sua... Gente em Brasília que diz, eu passei minha lua de mel lá no Hotel Tambaú, meus filhos só queriam ir nas férias para o Hotel Tambaú, né? A gente que é de João Pessoa ia lá no cinema, Luciano Vanderlei, cortar o cabelo lá em Almeida, que era o cabeleireiro que estava lá, tinha as lojas, as boutiques que se visitava. Então, não era só para turista, o Hotel Tambaú também estava integrado, né, com boates, né, com coisas que eram muito tempo parte da vida da sociedade paraibana. Então, fizemos esse movimento, lógico que é um movimento simbólico, né? Não é o ministro do Turismo quem resgata o Hotel Tambaú, ele está numa disputa judicial, mas nós já tivemos no STJ com o ministro Herman Benjamin. Então, estamos trabalhando muito para poder resgatar, né, ao lado do suplente e empresário André Amaral, esse patrimônio histórico, turístico e cultural da Paraíba. Senador, a gente tem percebido que quando ministros do governo Lula vêm até a Paraíba, eles têm agendas separadas com alguns grupos políticos. Foi assim com o ministro do Turismo, esteve em um momento com o governador João Azevedo, depois
com os correligionários do União Brasil. E aí se pergunta muito, União Brasil é governo? Faz a defesa desse governo? Existe um questionamento nacional que Lula precisa de ministros e de partidos que façam a defesa do governo. O governo Lula, inclusive, está vivendo um momento delicado em relação à desaprovação. Como é que o senhor analisa a posição, a postura do União Brasil com o governo Lula? Daniel, o União Brasil ele tem uma postura de independência, porque desde a largada ficou muito claro, o partido tem uma ala, né, que participa das ações de governo, compõe 3 ministérios, não apenas o do turismo, mas também o do desenvolvimento regional e o Ministério das Comunicações, mas também tem uma ala que se elegeu com discurso de oposição. E essa ala ela é respeitada, né, e o governo compreende isso. Ele sabe que hoje a União Brasil, por exemplo, tem 59 deputados federais, dos quais 43, 44 devem votar com o governo. Mas você tem uma ala ali de 17 que estão na oposição e que não adianta o governo cobrar porque eles não vão entregar. E se o governo resolver comprar briga, né, em virtude dessa participação no governo, ele pode acabar perdendo tudo. E aí, inclusive, perde até a maioria. O União Brasil ele tem hoje esse perfil. Ele é fiel da balança na hora da definição das votações. Tanto na Câmara como no Senado, tem o presidente do Senado Federal, recém-eleito, o senador Davi Alcolumbre. Então, quando você questiona, eu digo que a postura, por exemplo, a minha, como líder do União Brasil, é de independência. Independência que foi conquistada nas urnas, aqui na Paraíba. Se você lembrar, Lula veio à Paraíba para pedir voto para Ricardo Coutinho para o Senado. O próprio Bolsonaro veio à Paraíba para pedir votos para Bruno Roberto, filho de Wellington Roberto, do PL. E eu venci a eleição derrotando os dois. Então, o meu compromisso é com o povo da Paraíba. Projeto que vem do governo, se for bom para a Paraíba, bom para o Brasil, tem meu apoio, tem meu voto. É, por exemplo, o caso do projeto Pé de Meia, para reforçar o papel da juventude, dos estudantes, né, evitar a evasão da escolar nas classes mais baixas, em situação de vulnerabilidade, reforçar esse jovem para estudar, que o ensino, a educação ainda é a grande mola, né, transformadora das realidades. Então, tem meu voto. Agora, projeto do governo que vem contra, que vem ruim, para aumentar imposto, a gente vota contra. Então, essa independência eu conquistei nas urnas e aí para fazer o gancho, né, com a vinda do ministro, eu acredito que é exatamente isso, a bandeira da Paraíba em primeiro lugar. Quando a Paraíba está em tema, não importa a cor do partido político, se a bandeira é vermelha, se é azul, se é verde, amarela, laranja, é a bandeira da Paraíba com o nego escrito que me guia nas minhas decisões. E qual a sua análise do governo Lula neste momento em que está crescendo a desaprovação e que enfrenta muitas dificuldades até no campo político mesmo, na articulação política? Exato, eu acredito que o maior desafio do governo hoje, você introduziu bem, está na articulação política e na comunicação. A articulação política a gente falou um pouco agora. E na comunicação, o governo não tem conseguido fazer chegar à população, tá certo, medidas que ele tenta avançar, por exemplo, na questão da agenda econômica. O tema da economia é um tema que está dialogando muito com a vida real do cidadão brasileiro. Não é aquela economia que a gente chama macroeconomia, o câmbio, o dólar, né, a taxa de juros, coisa que está longe das pessoas. Não, o que está pesando é a questão da inflação, o preço dos alimentos, né, o café, o ovo, a carne, coisas que o brasileiro sente no dia a dia e ele está cobrando o governo, né, pela falta de ações que consigam controlar a inflação, por exemplo, dos alimentos. Quando a gente fala de comunicação, lembra da crise do PIX, né? A gente começou 2025 com essa crise do PIX, com aquele vídeo do Nicolas, mas não é o vídeo, não foi a fala da oposição, foi as pessoas. Eu fui comprar no mercado, você deve ter ido comprar. E lá o cara, eu fui pagar no Pix, ele disse, não pague no Pix não. Eu digo, não, rapaz, não tem nada a ver não. Ele disse, não, o governo vai ficar me patrulhando aqui para ver se eu estou ganhando dinheiro ou não. Quer dizer, e o governo demorou demais para responder quando viu já estava disseminado. Então, eu acho que essa desaprovação, que pesquisas dessa semana, né, mostraram que estão no escalada crescente, o governo tem que estar atento na articulação, especialmente na comunicação política. Vamos avaliar o Congresso também, porque ele está no jogo político, é decisivo, faz parte do orçamento cada vez
mais lá em Brasília. E a gente vê muitas vezes, até o paraibano Hugo Mota teve que chamar o feito à ordem ali na Câmara, envolvido em muita polarização e discussão que possivelmente não resolverá os problemas do Brasil, não estão diretamente interligados com essa questão do preço dos alimentos, por exemplo. Então, embates ideológicos têm dominado ainda as discussões lá no Congresso Nacional. É ruim para o Brasil? Como é que o senhor avalia esse atual momento do Congresso Nacional? Daniel, primeiro, destacar os desafios que o Congresso Nacional vive, logicamente, mas destacar duas coisas. A importância do Congresso Nacional dentro desse jogo, como você falou, e segundo, que nós temos tido decisões importantes e que às vezes a gente precisa estar rememorando. O Congresso Nacional tem feito sua parte, né, em grandes mudanças que ajudam esse cenário brasileiro. Por exemplo, o Congresso votou e aprovou a autonomia do Banco Central, né, votou e aprovou reformas estruturantes aí no curto espaço de tempo de 8 anos para cá, reformas trabalhistas, previdenciária, reforma tributária, agora temas que estavam muito parados e deixavam a nossa legislação arcaica, obsoleta e ultrapassada. Votamos o tema do novo arcabouço fiscal, temas do marco do saneamento, do óleo e gás, votamos agora a regulação do mercado de carbono com a questão do desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente. Então o Congresso tem conseguido avançar em determinados temas que têm ajudado a realidade brasileira. Mas dentro desse discurso da polarização, tem um tema que é importante. Se você vê, tanto Davi quanto Hugo não pertencem a esses polos, ganhou o centro, ganhou quem consegue dialogar com os dois lados. Então, Hugo, inclusive, trouxe uma frase que eu faço questão de reforçar, que você ser de centro não quer dizer que é ausência de posição, mas é ausência de preconceito. É você estar aberto para saber que existem ideias boas que vêm da direita e que vêm da esquerda. E, da mesma forma, tem coisa que não presta na direita ou na esquerda. Você tem que saber filtrar, tem que saber ser seletivo e tem que saber ter bom senso para dizer que o mais importante são projetos que ajudem o Brasil, independentemente de que lado venham. Então, eu acho que a sociedade está amadurecendo nesse ponto e o Congresso Nacional, e qual é a importância dele? Quem está no governo é quem ganhou a eleição. Foi 51%. Ok, o governo monta seus ministérios com quem ganhou a eleição, mas no Congresso está 100% do Brasil. Está ali quem ganhou a eleição, mas está representado também com deputados e senadores quem perdeu a eleição. Por isso que esse debate é tão importante, para que uma eleição não seja um cheque em branco, né, a quem venceu para fazer o que quiser, porque o Brasil tem, né, suas representações e precisam ali ser discutidas. Nas pautas que afloram, né, esses campos ideológicos, esses embates ideológicos, está a PEC da anistia. Sua posição sobre esse assunto e como a bancada do União Brasil deve se comportar, de maneira plural também? Plural, eu acho que esse é um tema que vai muito da convicção pessoal de cada um, não dá para ser um tema partidário, porque, como eu disse, país com dimensões continentais, o Brasil tem diversas realidades. A minha pessoal, eu acredito que existe excesso de penas ali em determinados casos. Vimos ali, até repercutiu bastante o caso de mães, né, que foram condenadas a 17 anos de cadeia sem ter participado dos atos, por exemplo, de depredação, de violência, né, do patrimônio público, a depredação do patrimônio público, a violência. Ali, às vezes, estavam naquele efeito manada, participando, mas porque foram filmadas dentro de ambientes, né, estão pegando uma pena extremamente gravosa. Você vê relaxamento de prisão até para mães que participam de tráfico de drogas, por exemplo, para que possam acompanhar seus filhos. Então, nesse caso, eu acho que existem excessos e a anistia poderia ser um caso. Agora, para quem participou, com depredação de patrimônio público, com violência, aí tudo bem, a anistia não se aplica. Mas para esses casos de excesso de penas, eu sou a favor. Uma discussão é se houve tentativa de golpe ou não. O Hugo Mota chegou a opinar que pensa que não houve uma tentativa de golpe, diferente do que é a denúncia do Ministério Público Federal, da PGR, apontou agora. O senhor viu ali, naquela situação, uma tentativa de golpe, em tudo que aconteceu anteriormente? Daniel, eu vi as manchetes da denúncia, eu não me debrucei ainda com profundidade para fazer uma análise das provas. Então, a gente vai acompanhar na Justiça esse desenrolar
para poder ter um convencimento de técnico de prova. Né? Mas o que eu vi foi só as manchetes, então vamos aguardar, está na justiça para a gente ver como é que avança esse debate. Senador, no debate de Brasília ainda está pendente o orçamento esse ano, tem a questão das emendas também travadas lá no Supremo Tribunal Federal, acho que uma coisa vai acabar influenciando a outra. Existe perspectiva de avançar nessa questão? Estamos chegando em março. Existe, né? Nessa sexta-feira você tem uma reunião de Alcolumbre e Hugo Mota e com o ministro Flávio Dino do Supremo. A expectativa é que possa avançar esse debate. Eu conversei muito com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está com a perspectiva de chegar nessa reunião do dia 27 com a solução encaminhada e sair dali com o tema resolvido. Não é para ser alargada, né, de um acordo, mas um ponto de chegada desse acordo. E o orçamento está com a reunião agendada para a primeira semana após Carnaval, no dia 11 de março. Então, a gente espera que esses dois temas caminhem de forma paralela e possam ser resolvidos ao mesmo tempo. E o Congresso tem esse sentimento, né, de entender que são temas que se comunicam entre si e que precisam avançar juntos, resolver a questão, né, do orçamento como um todo, emendas e a votação da lei orçamentária anual para 2025. Esse avanço do Congresso no poder que tem em relação ao orçamento também é alvo de discussão, inclusive tem um questionamento sobre o sistema de governo que existe hoje no Brasil, se precisa continuar dessa forma, se o parlamento ganha mais força. O senhor é favorável a essa proposta que começa a tramitar ali no Congresso Nacional e foi defendida, inclusive, por Hugo Mota? Daniel, eu sou a favor do modelo atual que nós vivemos do Congresso Nacional, porque ele resolveu um grave problema. E aí, quando eu falei em memória, é preciso a gente resgatar, né? O cenário de 10 anos atrás, antes de existir o orçamento impositivo, quando ele era simplesmente autorizativo, ou seja, dependia do governo para poder autorizar ou não um recurso, a oposição ela era muito perseguida, né? Você não tinha condições de fazer debate de ideias. Se você lembra, a própria imprensa criticava muito, porque dizia que as emendas transformavam a relação entre Congresso e governo num balcão de negócios, num toma lá da cá, de que para aprovar um projeto do governo só liberava a emenda de quem votasse a favor. E hoje o orçamento impositivo deu essa autonomia e essa independência para que você tenha debates, diálogos e até derrotas, né, de projetos ou de posições do governo. Mas isso ainda existe, né, Vou trazer um exemplo. Não na questão do orçamento impositivo, mas não. Não, mas ainda tem um orçamento ali que o governo usa... É discricionário, mas é bem menor. Esse poder ficou na mão do Congresso, Daniel. Aí é exatamente isso. O Congresso ele tem a sua função constitucional de definir o orçamento. E aí eu pergunto, né? Muitas vezes demonizam as emendas. Mas aí quem é que está mais preparado para saber aonde é que precisa ter investimento, por exemplo, de um posto de saúde, né? O calçamento de uma rua, uma creche ou uma escola nova na Paraíba? Somos nós que andamos os cantos e recantos desse estado ou engravatado no ar-condicionado do Ministério lá em Brasília, trancado a 4 paredes? Será que Teixeira receberia um posto de saúde dependendo desse burocrata lá em Brasília? Será que uma cidade como Santa Luzia receberia um investimento de um calçamento, de um asfalto, de uma rua? Mas quem é cobrado na eleição para executar esse tipo de ação, obra ou programa de governo é o Executivo. Não, e aí, calma. Isso está mudando também? Está mudando, claro. A cobrança vem para cima do parlamentar. Quando eu chego na cidade, as pessoas querem saber qual é o meu serviço prestado. Inclusive, um dos motivos que me fizeram ter essa vitória, né, de senador é o perfil municipalista, de pé na estrada, de estar perto das pessoas, de ouvir o que o povo diz, de poder sentir o que o povo sente, de conversar, de entender e de entregar. As pessoas estão cansadas de blá, 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 de discurso em tribuna sem transformar a realidade. Então, todas as entregas que nós fizemos, né, de ações, eu cito aqui 4 eixos, né, saúde e educação, que são muito, claro, presentes na vida de todas as cidades hoje, mas infraestrutura, tá certo, segurança pública e abastecimento de água. Né? Na Paraíba, esse é um tema que pesa muito. São 5 ações que fizeram a diferença na minha campanha de Senado e que já mostraram essa mudança. Eu derrotei o candidato do governo. Você fala do Executivo, mas eu, para Senado, derrotei o candidato do governo. Por quê? Porque eu tinha entregas paralelas, né, do meu mandato que as pessoas valorizaram e disseram: Efraim primeiro fez
para poder depois pedir, né, a confiança da população. Acho que o senhor pretende se candidatar, se não agora, mas no futuro, ao governo da Paraíba. Toparia dividir esse controle do orçamento do Estado com a Assembleia, que hoje tem as emendas impositivas, mas algo muito pequeno ainda, se comparado com o cenário nacional? Não é muito pequeno, não. A proporção é a mesma. É porque como o orçamento nacional é muito grande, o valor ele acaba sendo um pouco maior do ponto de vista relativo, mas eles são equiparados, é cerca de 1,5% a 2% da receita corrente líquida. Tá? Então, não são as emendas que geram equilíbrio ou desequilíbrio no orçamento. As emendas que todo mundo enche a boca para falar, né, do Congresso Nacional, como as aqui, elas giram em torno de 1 a 2% do orçamento do país ou do Estado. Falando em emenda, houve uma polêmica recentemente, as forças de segurança estão ali com o governo buscando melhorias salariais e o governador João Azevedo rebateu a participação política nesses eventos, nos protestos da segurança pública e citou que tinha ali políticos que não tinham enviado nenhum real para a segurança pública do estado da Paraíba. Algumas pessoas começaram a tentar levantar quem seriam essas pessoas e o senhor logo rebateu dizendo que participou sim de destinação de emendas para a segurança pública do Estado. Como é que o senhor viu esse momento e esse embate que ainda está acontecendo em relação à segurança aqui no Estado? Acredito que tem aí uma visão técnica e uma visão política, tá? Primeiro, a visão técnica. O governo ou está mal informado, ou a assessoria dele é incompetente, ou quis produzir fake news. Porque só na gestão João Azevedo de 2019 para cá, a bancada de oposição destinou mais de 20 milhões de reais dos recursos, né, da bancada de oposição para o governo do Estado. O dinheiro veio para o governo, para a segurança pública do governo. Só o meu mandato foram cerca de 10 milhões de reais. O Centro Integrado de Comando e Controle, né, para o monitoramento e vigilância através de câmeras, e tem as emendas do senador Efraim Filho. A construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros aqui em João Pessoa tem a participação do senador Efraim Filho e tem também a aquisição de um simulador de tiro para treinar a nossa polícia, principalmente os novos formandos, né, para a tropa. É então, emenda de bancada ou emenda individual? Talvez seja um ponto, né? Não, é emenda nossa, tá certo? Dentro de destinação nossa para a emenda de bancada. As emendas de bancada, elas têm destinação dos parlamentares e essas foram na minha cota, foram as minhas escolhas dentro da bancada. Então, são recursos nossos. Primeiro ponto, certo? E segundo ponto, aí eu quero falar sobre a questão política. Você vê como a oposição, né, foi exitosa, por exemplo, nesse janeiro, nesse início de ano. A gente tirou o governo da zona de conforto, né? O governo teve de se mexer e quando mexeu, bateu cabeça. Falou errado e ficou nas cordas. Ficou sem resposta. Você viu que quando eu falei, o governo não respondeu. Teve de mudar a pauta, porque o governo, na verdade, ele tenta mudar a pauta para não enfrentar um tema, né, que é a Paraíba pagar o pior salário de polícia no Brasil, né? Um governo que arrota 11 bilhões de reais, começou o ano fazendo esse tipo de propaganda, né? E o governo arrota isso. A segurança pública, o agro, né? Temas aí que estão fora desse eixo do governo. Separa um pouquinho, governador, desse dinheiro de obra que o senhor anuncia para cuidar das pessoas, para cuidar daqueles que arriscam as suas vidas nas ruas para proteger as nossas famílias, para proteger as nossas vidas. A Paraíba não pode estar no pior lugar do Brasil do ranking. E veja que o que os policiais estão pedindo é a média Nordeste. Não está pedindo o melhor salário do Brasil, nem o melhor do Nordeste. Eles estão pedindo com muita razoabilidade, no meu entender, né, com humildade, a média do Nordeste. E eu acho que a Paraíba tem condição de pagar. Falando já aqui na Paraíba, vamos falar dessa bancada de oposição. Teve aqui, inclusive, Pedro Cunha Lima, que é um possível pré-candidato, mais uma vez, ao governo do Estado. Seu nome é sempre colocado também nessa discussão. Qual vai ser o critério para definir esse nome? E a oposição ainda pretende contar com outros nomes dentro desse bloco? Daniel, Pedro é meu amigo, meu parceiro, assim, e a gente conversa muito, tem muita sintonia. Fizemos uma campanha épica, né, em 2022. Quem para pensar, né, nós enfrentamos um governador, João Azevedo, sentado na cadeira, com a caneta na mão, candidato à reeleição, pedindo voto para ele mesmo. E Pedro chegou a 47% dos votos no segundo turno e eu derrotei no Senado o candidato do governo.
Então, a oposição mostrou força em 2022. Às vezes, né, você tem ali um rolo compressor da própria mídia oficial do governo que parece que vai ser um atropelamento, mas não. A oposição chega pronta e preparada para as eleições de 2026, melhor inclusive do que chegou para 2022. E dentro desse planejamento está a escolha do nome da oposição. Não é por não ter nome que nós estamos parados, ao contrário. Você citou aqui, tivemos trabalhando na agenda do turismo, na agenda da segurança pública. A gente não fica preso apenas àquela agenda da politicagem, né, de definição de chapa, de nome, quem vai romper, quem não vai. Isso a imprensa trata, beleza, papel do bastidor da imprensa. Agora, nós estamos querendo tratar de agenda e só esse início de ano nós já falamos, inclusive, aqui hoje sobre duas agendas importantes. Turismo, geração de emprego e renda na Paraíba. Falamos da segurança pública, né, que está escalada da violência amedrontando as famílias paraibanas. Então, a oposição tem projeto. São 16 anos de PSB, são 8 anos de Ricardo Coutinho, com 8 anos de João Azevedo. Está na hora de trocar, está na hora de mudar, está na hora de ter alternância de poder, está na hora de experimentar novas ideias. E eu acho que a oposição vem com esses nomes novos, de uma nova geração, com cabeças arejadas, né, para pensar uma Paraíba que pode ir muito mais além. Critérios para definição. Nós vamos definir com base em 3 critérios. Primeiro, pesquisas qualitativas e quantitativas. Segundo, o diálogo com a base política, ouvir prefeitos, vereadores, lideranças. E terceiro, ouvir a sociedade. Quais são as expectativas da sociedade, como os nomes estão sendo vistos, nomes leves, que a sociedade entenda que podem conduzir esse novo momento. Eu me preparei para isso, né, qualificado, maduro, experimentado na política e com muita vontade de trabalhar pela Paraíba. Se o melhor nome for o meu, tenho certeza que Pedro ou Romero estarão junto comigo. Da mesma forma que se o melhor nome for de Pedro ou o melhor nome for de Romero, eu também tenho, né, a humildade de votar neles para que a gente possa disputar essa eleição. E qual é o time, senador? Na última eleição houve um erro processo ali que durou bastante para a escolha de um candidato. Esperaram ali por Romero, depois Veneziano se colocou, depois veio Pedro. Exato. Qual vai ser o time agora da oposição? Eu considero que o time ideal, Daniel, seja um ano antes das eleições, até outubro de 2025, a gente tem a definição desse nome, para que não aconteça os erros do passado, né? Que se chegou ali numa perspectiva, às vezes, até de nem ter candidato direito da oposição, sem saber quem era. E aí você tem uma migração dessa própria base política, né? A liderança que não tem líder, ela vai buscar o outro campo. Então, acho que esses erros do passado que acabaram, né, valendo muito na conta final da eleição, porque Pedro ganhou em João Pessoa. Se dependesse de João Pessoa, o governador da Paraíba não era João Azevedo. Se dependesse de Campina Grande, o governador da Paraíba não era João Azevedo. João Azevedo ganhou com esses pequenos municípios exatamente nessas lideranças que migraram, né, pela falta de líder e depois não voltaram mais. Então, a gente está atento, fizemos um bom ciclo de eleições municipais e vamos chegar preparados. Lembrar que em 2022... aqui em João Pessoa, nós enfrentamos Cícero e João Azevedo, era o mesmo cenário. Era prefeitura e governo, né, e levaram uma lapada aqui de 70 mil votos. Então, ninguém acha que é rolo compressor, não. A oposição chega preparada para disputar e vencer as eleições em 2026. Nessa chapa da oposição, o nome que parece estar mais consolidado é o de Veneziano como pré-candidato à reeleição no Senado. E aí vem uma discussão se o PL poderia participar dessa chapa majoritária, e aí vem aquele embate ideológico, enfim, as divergências de Veneziano, que defende o presidente Lula, e do PL, que quer a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que equaciona isso? Daniel, é realmente uma engenharia política de articulação, mas que, por exemplo, funcionou nas eleições municipais. E nas eleições municipais, as estratégias foram de disputar com 2 chapas de oposição, né, e com o PL e com a oposição, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa, né? Lá em Campina Grande e João Pessoa nos unimos no segundo turno. Em Campina Grande, no entorno de Bruno Cunha Lima, com apoio de Bolinha, né, Sérgio Queiroz, Marcelo, Gilberto, todo mundo lá no palanque em Campina Grande. E aqui em João Pessoa, que Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz foram ao segundo turno, nós viemos apoiá-los, né? Então, acho que
esse laboratório, né, das eleições municipais pode ser um caminho, né, para 2026. A gente pode estar junto na mesma chapa, mas pode também ter a estratégia de seguir em duas chapas diferentes. Eu, particularmente, sou um nome, né, que tendo essa posição de centro-direita, né, dialogo com todos os campos. Quem sabe no segundo turno a gente pode estar todo mundo junto. A segunda maior prefeitura do estado pertence à União Brasil, através de Bruno Cunha Lima. O prefeito de Campina Grande sempre é cotado também para uma disputa estadual, mas a gente vê hoje a gestão de Bruno sendo muito questionada, enfrentando uma oposição muito forte. Tem uma questão de pagamentos de salários atrasados, professores reclamando em relação à questão salarial. Como é que o senhor analisa esse atual momento da gestão do União Brasil lá em Campina Grande? Um momento de desafios. Eu tenho falado com o Bruno, conversado e tentado pontuar com ele algumas ações. Bruno está muito consciente dos seus desafios. Eu acredito na condução de Bruno. Ele teve realmente um desajuste de orçamento de final de ano, né, de receita e de despesa. Né? Assim, a receita de Campina Grande ela é muito menor em termos de proporção do que a de João Pessoa. Né? Porque João Pessoa tem um parque industrial forte, isso gera receitas que vão além das transferências constitucionais. Então, assim, se você... Para que o nosso telespectador entenda, você tem João Pessoa e Campina Grande, vamos dizer, numa proporção aqui em termos de população, mas em termos de receita vai isso aqui. Então, Bruno tem seus desafios de equilibrar, porque a questão da saúde pesa muito, porque Campina Grande não trata apenas do cidadão de Campina, ele recebe, né, uma demanda de todo o interior. Então, eu acredito na condição de Bruno, ele está consciente dos seus desafios e a União Brasil tem total, absoluta e restrita confiança na condição de Bruno para encontrar, né, o caminho do equilíbrio. Falando em União Brasil, que é da oposição, tem Damião Feliciano, deputado federal ali, que não está muito integrado a esse grupo político, até anunciou apoio a João Azevedo. Cabe ainda o deputado dentro do União Brasil, dentro desse aspecto das eleições de 2026? Cabe sim, Daniel, até porque numa eleição de deputado federal você só não leva em consideração, né, o aspecto regional, mas também o aspecto nacional. Damião é integrado à bancada federal, né, do União Brasil, tem uma participação lá com protagonismo, é vice-líder, né, do governo. Então, Damião tem uma boa relação nacional, comigo pessoalmente uma boa relação pessoal. Agora a gente respeita, né, as opções em campos políticos aqui diferentes, eu na oposição, ele participando do governo, mas na eleição para deputado federal isso acaba sendo relativizado. Rapidamente, só para fechar, a União Brasil ainda pretende fazer alguma federação ou fusão? Essa discussão parece que já diminui um pouco lá em Brasília. Há conversas ainda, mas sempre embrionárias, mais no campo da especulação do que alguma estratégia específica encaminhada. Senador, obrigado por ter vindo até a Rede Tambaú de Comunicação mais uma vez. Bom trabalho lá em Brasília e aqui na Paraíba e volte sempre. Daniel, obrigado pelo espaço, a equipe de comunicação da TV Tambaú. Uma grande alegria participar, tratando temas do Brasil, temas da Paraíba e vamos aí para novos desafios. 2025 é um ano de navegar. A Bíblia já diz, há tempo de plantar, há tempo de colher e 2025 é o ano da semeadura. Plantar trabalho pela Paraíba para colher confiança do povo paraibano em 2026. Um ano de mudanças é o que a gente espera. Obrigado mais uma vez, senador. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio do T5 Entrevista aqui no portal T5 e também no nosso canal no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal e também de curtir aqui a entrevista. Semana que vem tem mais. Até lá.